Bom dia. Hoje é dia 11/11/2024 e a gente vai analisar o índice para ver o que nós podemos fazer de possíveis operações no dia de hoje. Sempre lembrando que esse vídeo é só educacional, eu não estou indicando operação nenhuma, né? É você que clica aí, só que às vezes a gente consegue ajudar as pessoas fazendo uma análise da forma como a gente está enxergando o mercado. Espero que eu possa ajudar vocês. Vamos ver o que ele fez na sexta-feira. Sexta-feira a gente comentou que nesta região aqui, desta linha aqui, né, nós tínhamos muita liquidez. E nos 5 minutos nós tínhamos liquidez. Ó, lembra que a gente traçou? Vamos lá, vamos fechar um pouco para todo mundo ver. Olha aqui os pontos de liquidez que nós tínhamos. Nós tínhamos esse ponto de liquidez aqui que ele já tinha pego, né? Já na quinta-feira. Aí nós tínhamos traçado esse ponto de liquidez aqui e esse ponto de liquidez aqui também, né? Que é este fundo com este fundo e esse fundo aqui com esse fundo aqui, certo? Então, para nós, esses pontos são pontos de liquidez, onde os grandes operadores marcam, né, e fazem o povo acreditar que o mercado pode segurar ali, tá? E eles fizeram exatamente isso. Já na abertura, o preço abriu aqui nessa linha cor-de-rosa, desceu, já tocou num ponto que nós tínhamos interesse, que era o nosso ponto de venda, né? Aqui é o nosso alvo de venda, tá? Eu tenho um alvo um pouquinho mais abaixo também. Agora ele bateu primeiro, ele bateu no segundo alvo do pivô do diário. Eu ainda tenho um alvo mais embaixo, que é o fundo da grande pernada, né? Que ele fez de alta. E a gente tem um nível mais abaixo, que seria o terceiro alvo, que seria aqui, ó, o terceiro alvo do pivô do diário. Não sei se ele vai buscar esse alvo aí, tá? Mas o que nós precisamos entender é que ele veio, retraiu, o que ele fez, ó? Deste fundo aqui, neste topo aqui, ele retraiu quase que 50%, voltou e subiu. Então, nos 5 minutos, nós ainda não temos rompimento de topo para que ele diga que ele vai continuar subindo. Então, nós precisamos que ele faça o rompimento para hoje, né? O rompimento deste topo aqui, certo? Aqui eu tenho liquidez, porque desse ponto aqui, quer ver se nós fizermos isso aqui, ó. Né? Aqui eu tenho liquidez, então ele pode sim vir buscar aqui. Agora nós vamos fazer as nossas marcações nos 60 minutos, novamente. Vamos lá para os 60 minutos. Primeira coisa que a gente vai olhar, a estrutura nos 60 minutos. O que ele está fazendo nos 60 minutos? Ele tinha rompido este fundo aqui e tinha formado este fundo aqui. Então, agora ele rompeu o próximo fundo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, rompimento desse fundo aqui. Se eu tenho rompimento deste fundo aqui, ele me disse que ele ainda está em estrutura de baixa. Antes, o nosso topo protegido era esse aqui em cima. Esse em azul aqui, certo? Por quê? Porque o movimento que rompeu este fundo foi este movimento aqui. Opa, desculpa. Foi este movimento aqui, ó, certo? Então, se foi esse movimento aqui que rompeu este fundo aqui, o meu topo protegido é esse aqui. Agora, eu tenho um novo topo protegido. E para que servem esses topos protegidos? Eles servem para dizer para nós que, se romper aquele topo, provavelmente a tendência de baixa vai acabar podendo ser alterada por uma tendência de alta. E o nosso topo rompido, o nosso topo protegido é esse aqui. Por quê? Porque o nosso movimento que rompeu este fundo aqui é todo esse movimento aqui, certo? Então, agora o meu topo protegido é esse aqui, tá? E agora eu vou fazer as marcações
para a gente ver o que nós temos aqui. Primeiro, quais são as marcações que nos interessam? São as marcações dos 50... o alvo deu bem certinho, né? São as marcações dos 50% para cima. Então, nós vamos traçar uma Fibonacci. Marcação de Fibonacci. Desse fundo. Nesse topo, meu 50% está aqui, certo? O que eu tenho aqui para cima dos 50%? Tá? Para cima dos 50%, eu tenho esse gap, tá? Porque, ó, no diário tem um gap agora. Estão vendo que aqui ficou um gap no diário? Eu tenho um gap aberto. Tá vendo que aqui eu tenho pavio, aqui eu tenho pavio no diário. Então, essa região aqui inteira me interessa. Vamos voltar para os 60 minutos e vamos marcar a nossa região que a gente tem interesse. Tá? Então, essa região eu continuo tendo interesse. Tá? Por quê? Porque tá lá em cima ainda. Isso aqui era uma região do 15 minutos, se eu não me engano. Então, na verdade, dos 60 minutos ela não me interessa, mas, ó, me interessa essa região aqui, ó. Certo? Essa região aqui me interessa. Porém, esta região aqui em cima, este pavio aqui, ó, tá vendo? Ó, pavio, pavio, pavio. Essa indecisão aqui também me interessa. Então, aqui tem muita briga de institucional. E esse candle aqui também me interessa. Então, nós vamos copiar e nós vamos marcar lá em cima também. Certo? Aqui, ó, eu tenho um Fair Value Gap. O que é um Fair Value Gap? Vocês estão vendo que esse candle aqui veio e terminou aqui, ó. Esse candle do meio, aqui, ó, tá? Passar a borracha só para vocês identificarem, tá? Esse candle aqui se formou e esse candle aqui, a máxima dele veio até aqui e ele caiu. E aí, entre esse ponto da máxima na mínima desse candle, eu tenho um vazio. Aqui só se manifestaram vendedores, tá? Então, isso aqui é um Fair Value Gap. Quer ver a diferença? Olha aqui, ó. Tá vendo esse candle? Agora vamos pegar esse candle aqui como um candle do meio. Então, eu tenho para eu verificar o Fair Value Gap, eu tenho que ter 3 candles. O 1, o 2 e o 3. Esse terminou aqui. Esse terceiro candle, tá vendo que ele quase fecha aqui, ó, da mínima desse com a máxima desse? Então, aqui ele equilibrou esta região aqui, desse candle aqui. O que não aconteceu nesse candle aqui. Isso é um Fair Value Gap, certo? Então, ali teve um desbalanceamento. Temos que considerar que aqui nós também tínhamos um desbalanceamento e que este movimento veio equilibrar o desbalanceamento desse candle aqui. Pode ser que esse desbalanceamento aqui já foi uma forma de equilibrar esse aqui. Porém, eu não vou deixar de marcar, tá? Por quê? Porque se passar dessas nossas regiões aqui, a minha próxima região é essa aqui, tá bom? Então, vamos marcar ali. Os meus Fair Value Gaps eu marco com cinza, tá? Então, vou marcar essa região ali. Essa região também é interessante, por quê? Porque eu tenho os 79% que eu marco, ó, aqui. Do Fibo, eu não uso 76, eu uso 79. Então, essa região é bastante importante. Geralmente, quando rejeita os 79, tá? A gente tem um bom movimento. Então, é isso que a gente tem. Ah, quando que eu vou me movimentar? Eu vou me movimentar nas seguintes hipóteses, certo? Eu vou tirar essa laranja aqui, que já não me interessa mais, tá? Esse aqui eu vou manter ainda. E eu vou lá para os 5 minutos.
nos 5 minutos. Nos 5 minutos. Para ele subir, eu preciso que ele rompa essa linha de tendência de baixa aqui, tá? E volte buscar regiões de interesse aqui. Ó. Então, ele precisa romper, voltar. Eu tenho uma, ó, aqui, ó, ele tinha um fair value gap que ele veio buscar, ó, certo? Aqui eu tenho uma região que me interessa, tá? Então, e aqui eu também tenho esse candle aqui que me interessa, que é o último candle de baixa antes da subida. Então, essas regiões me interessam. Então, eu espero ele subir, romper e voltar, tá? Para fazer compras aqui nessas regiões, conforme o movimento que ele fizer, tá? Para carregar ou nessa região aqui, tá? Então, se nós formos ver, eu tenho essa linha de tendência aqui de alta, que foi rompida com movimento, né? Vamos lá para os 60 minutos para nós marcar a FIBO. Para os 5 minutos também, ó. Vamos lá. Aqui. Aqui. E agora vamos lá nos 5 minutos, que daí a gente enxerga. Aqui, ó. Tá? Então, essas regiões aqui me interessam. Certo? Então, se eu fizer compras aqui, eu vou tentar carregar até essa região aqui. Certo? Se ele já abrir em cima, né? Ou se ele não me der essa oportunidade, aqui eu procuro por venda. Nessa região eu procuro por venda. Para carregar até onde? Para carregar até aqui. Então, é isso que eu vou tentar fazer. Por quê? Porque ele pode abrir aqui em cima, subir, buscar. Ele pode abrir aqui em cima, vir testar aqui, certo? Então, eu preciso ver o que ele pode fazer. Ele pode abrir embaixo, pegar essa liquidez que ele formou aqui. Eu tenho liquidez agora aqui. Então, ele pode utilizar dessa liquidez, tá? Para vir até buscar esse fundo aqui, para depois fazer um pullback e depois cair. Então, eu tenho que observar o que ele vai fazer aqui, entende? E, ó, vamos supor que ele faça isso aqui, ó. Ó, ele rompeu esse fundo aqui dos 5 minutos, veio, retraiu mais que 50%, certo? Só desse movimento aqui que eu tô analisando, tá? Retraiu aqui mais que 50% e pode ser que ele rompa este fundo aqui, venha buscar aqui, ó. Pode ser que ele rompa esse fundo aqui, venha buscar essa liquidez aqui que ele formou. Então, ele pode romper aqui, voltar aqui e vir buscar esta região aqui. Ele pode fazer isso também, tá? Como ele pode abrir nessas regiões aqui, vir testar a região mais embaixo, e aí eu vou procurar topo dos 5 minutos aqui embaixo, entendeu? Eu sempre vou procurar topo, e aqui a gente tem que perceber se vai ser um rompimento bonito, né? Um rompimento bonito, ou se vai ser só com pavio. Então, todo rompimento que ele fizer, nós precisamos verificar se é um rompimento falso, que tem pavio, ou se é um rompimento realmente com consistência. Então, independente de onde ele abrir, nós precisamos analisar qual é a estrutura que ele está fazendo no tempo gráfico menor, certo? Então, eu utilizo o tempo gráfico menor, os 5 minutos. Então, as minhas regiões de alvo e de entrada são praticamente dos 60 minutos. Porém, eu pego, às vezes, movimentos no intraday diferentes. Porque se ele vier aqui e vamos supor, se ele romper esse fundo aqui, tá?
com consistência, eu vou tentar buscar alguma venda nesta região aqui, para vir buscar essas regiões. Ele veio até aqui assim, pegou um pouco aqui, não rompeu muito bem, e aí eu vou procurar um topo dos 5 minutos aqui, um retorno para cá, uma compra aqui, para carregar até lá em cima. É isso que eu vou fazer no dia de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês a ter uma noção das probabilidades que o mercado pode fazer, tá? E espero que tenham uma ótima semana e ótimas operações nesse início de semana. Tenham uma ótima semana.